Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Durante muito tempo na minha vida eu não entendia a diferença substancial de comportamento que existe entre homens e mulheres, não entendia por que eu tinha algumas reações ou no momento da conquista ou no momento pós-conquista, e uma das reações que eu tinha era basicamente de achar tedioso esse processo, principalmente em que você conversa, né, com os nossos seres de luz, onde basicamente, devido ao fato de o homem ser o agente ativo da conquista, onde ele tem que se conectar emocionalmente a ela, o homem tem que meio que descer a sua frequência cerebral e se submeter a conversar sobre assuntos que são de interesse delas, né? E aos quais muitas vezes a gente acaba achando assuntos que são irrelevantes para a gente. Mas, como não são elas que estão tentando nos conquistar, e sim nós tentando conquistar a elas, aí o contrário geralmente não acontecia, mas você tinha que conversar sobre assuntos de interesse da sua desejada, né? E durante muito tempo eu sempre me achei uma pessoa horrível, né? Eu sempre ficava com esse tipo de pensamento na cabeça de falar, caramba, eu objetifico as mulheres, né? Porque eu não quero, sabe, conversar, eu só quero ir pros finalmente, entendeu? Porque basicamente o fim era sempre esse, ou era você ter um namoro, ou era você ter uma ficada, enfim, ter uma cópula, qualquer coisa do tipo. E durante algum tempo assim, eu fiquei pensando, né? Porque é esse basicamente o tipo de pensamento que a Matrix, ou sociedade, como queiram chamar, coloca na sua cabeça. Muita gente às vezes coloca na sua cabeça que você que é homem, se você tem esse tipo de pensamento, né, de você não gostar de conversar muito com elas e tal, de você achar esse tipo de coisa chata e somente achar o resultado bacana, que você tem esse tipo de pensamento porque você tem um pensamento onde você objetifica elas e tal. E eu sempre tive esse conflito moral dentro de mim durante muito tempo. E eu achava, caraca, eu acho que eu sou mesmo um cara cafajeste. Eu acho que todo homem é cafajeste. Porque eu conversava com os meus amigos e eles também comentavam mais ou menos as mesmas coisas, né? Que, tipo, isso daí faz parte do processo e tal, mas não é algo que a gente aprecie muito, né? Mas, bom, faz parte. Você quer conquistar, você vai lá, você conversa sobre, né, os grupos musicais que elas gostam, as séries de TV que elas gostam de assistir, bababá, bababá, aquela coisa toda. E por isso que é muito bom você obter algum tipo de conhecimento. E esses dias eu estava lembrando de um vídeo que eu assisti do canal do Coruja, onde ele falava a respeito, né, respondendo a um inscrito que tinha promovido um vídeo do porquê que conversar com os seres de luz era algo que era chato. E aí nesse vídeo ele explica que tem toda uma questão de processo evolutivo, onde os homens eles evoluíram em locais basicamente onde durante muito tempo eles tinham que ficar silenciosamente ali atentos, né, aos sinais da natureza, porque o homem vivia da caça, vivia da guerra, né? Durante muito e muito tempo o homem ele evoluiu principalmente nos primórdios da humanidade, era bem comum homens viverem sozinhos durante uma vida toda, né? Já as mulheres elas tinham que desenvolver conversas, né? Porque elas viviam em sociedade, em grupos e tal. Os homens depois, com o passar do tempo, a partir do momento em que foram se reproduzindo, povoando a Terra, eles passaram também a viver mais em grupos, mas ainda assim essa questão do diálogo não foi tão bem desenvolvida no sexo masculino, né? Então o homem ele é bem menos propenso à conversa, diálogo, porque as situações às quais o homem teve que viver, elas não demandavam esse tipo de habilidade, mas sim outras, né? Habilidades de, enfim, parceria, de coragem, de bravura e etc, né? Tanto é que, em média, um homem ele chega a falar bem menos, né? Bem menos palavras do que elas. Então, assim, o homem por si só ele não tem tanto assim essa habilidade de conversa. E claro, existem as diferenças também entre os sexos que basicamente são tantas que às vezes homens e mulheres parecem ser de outro planeta, né? Então a diferença, o dimorfismo, ele é tão grande entre homens e mulheres que basicamente parecem até ser de espécies diferentes, né? No ser humano o dimorfismo chega a ser muito grande, né? E ao contrário de
a maioria dos animais mamíferos. Então, assim, tem muita diferença. Basicamente, a maneira como os homens evoluíram e como elas evoluíram é uma maneira muito diferente. E basicamente ao longo de toda a história da humanidade, praticamente, essa questão de você se conectar ao universo feminino não existia, né? Isso é uma coisa que foi criada muito recentemente, assim, porque o período de hoje é um período onde a humanidade ela tem um conforto um pouco maior, você vive uma paz, fora alguns países ali que estão vivendo alguns conflitos, a maioria do mundo você vive uma certa paz, uma certa tranquilidade, né, entre aspas, porque a gente sabe que não tem tranquilidade, né? As grandes metrópoles aí tem muitos problemas, né? Problemas relativos à segurança e tal, mas em comparação a outros períodos como Primeira, Segunda, né? Batalha Mundial aí, a gente vive num período relativamente tranquilo. Então essa tranquilidade traz à tona essa necessidade, né? Esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão que em outros momentos não se tem. Então, basicamente é isso, né? A sociedade envolta também por pensamentos de romantismo, por pensamentos de cavalheirismo, dessa coisa do homem ser gentil, ser bom, que é uma coisa que ao longo da maioria da história da humanidade não foi necessário, por isso o homem ele não tem tanto isso, né? Basicamente o homem ele sempre foi mais diretão, era o normal, né? E hoje em dia você vê que não, que existe essa coisa e tal, de não, você tem que conversar, que as pessoas têm que se conectarem, têm que se conhecerem e tal. Então, assim, isso explica muito, né, do porquê que você, que é homem, você não gosta muito de conversar com elas, por quê? Por conta da diferença. E nós aqui da comunidade, a gente entende isso, a gente entende a natureza delas. Então, é natural que as pessoas tenham algum tipo de aversão ao nosso conteúdo quando a gente expõe a natureza feminina, quando a gente expõe o ponto de vista masculino, as pessoas acharem, né, que nós, pela maneira como nós falamos aqui, vocês objetificam as mulheres. Não, a gente não objetifica elas, a gente simplesmente entende a natureza delas, entende a diferença das naturezas e entende os fins, né? Porque o fim basicamente é esse, o fim ele é ou a cópula ou ele é, enfim. E o fim delas é sempre a busca por recursos. Então a natureza masculina é tal e a natureza feminina é tal. Basicamente é isso, né? Então não existe essa questão de você objetificá-las ou da gente objetificá-las. A gente simplesmente fala de uma maneira direta e entende a natureza delas. E para falar a verdade, elas também fazem a mesma coisa com o homem, né? Porque se você for descer um pouco, eu até farei futuramente um vídeo, esse eu realmente farei mesmo, onde eu pegarei o conteúdo delas e compararei com o nosso, assim, alguns canais, alguns conteúdos específicos com o número de inscritos. Eu já estou preparando um vídeo desse para fazer, onde eu vou mostrar para vocês o tipo de conteúdo que elas têm, o que elas falam do homem. Assim, a maneira como elas falam é sempre uma maneira extremamente utilitária, extremamente enxergando o homem apenas como uma ferramenta mesmo para um devido fim. Então, assim, elas fazem a mesma coisa com o homem e isso não é falado. Agora, quando o homem, né, uma resposta natural, expondo a sinceridade das relações, faz basicamente a mesma coisa para o outro lado, isso daí gera um problema, gera todo um tipo de celeuma, né? Nossa, vocês estão objetificando elas e tal, como se elas não fizessem a mesma coisa no lado contrário, né? Enfim, basta você ver os comentários que tem quando se fala de homem na gíria indelicada, né? Essas páginas aí quebrando o tabu, essas blogueirinhas aí de TikTok que fala sobre relacionamento expondo um ponto de vista feminino, enfim, vai lá ver os comentários, é tudo assim, cara, é tudo colocando o homem como uma ferramenta. Então elas também fazem a mesma coisa. Como eu sempre falo aqui no meu canal, e é uma tecla que eu sempre tenho batido aqui, as relações entre homens e mulheres elas sempre são ou um escambo biológico ou um escambo monetário. Simples assim. Basicamente, as relações entre homens e mulheres elas sempre foram dessa forma, sempre foram uma associação, né? Primariamente para que a espécie se perpetuasse, né? Então, basicamente, a natureza ela fez o homem e a mulher com essa diferença
e que um basicamente complementa o outro em algum outro aspecto, né? Não que eu seja a favor de complementarianismo, mas ela fez com que homens e mulheres se enxergassem dessa forma para um fim de perpetuar a espécie primariamente, com o fim de desenvolver a sociedade, com o fim de várias coisas, né? Então, basicamente é isso. Você não objetifica as mulheres, simplesmente entende a sua diferença para com elas. Escrevam o que vocês pensam aqui a respeito dos comentários. Um vídeo hoje um pouco mais curto, mais tranquilo, mais light. E até a próxima e tchau.